Fala galera, beleza? Estamos aqui, vamos resolver o simulado SpaceX modelo B. Antes eu vou dar só umas dicas. Se você não entender uma resolução, pausa a resolução, volta. Se você errou a questão do simulado, vê a resolução, refaz em casa, porque isso é um grande exercício e muito bom para o aprimoramento, tá? Então vamos lá. Vamos lá para a questão 1. Questão 1 diz o seguinte, ó. Numa pesquisa feita junto a 200 universitários sobre o hábito da leitura dos jornais A e B, chegou-se às seguintes conclusões. A primeira é que 80 universitários leem apenas um jornal. 2 é que o número dos que não leem nenhum dos jornais é o dobro dos que leem ambos os jornais. E 3 é que o número do que leem o jornal A é o mesmo do que leem apenas o jornal B. Atenção a esse apenas, hein? Tá? Até risquei ele aí, tá? Mas atenção ao apenas. Com base nesses dados, podemos afirmar que o número de universitários que leem o jornal B é... Bom, galera, vamos lá. Vou desenhar dois conjuntos, tá? Conjunto A e conjunto B. E o meu conjunto A vai ser o que tem apenas 80 universitários que leem o jornal, tá? Então, eu vou chamar a interseção de X. E eu sei que o número dos que não leem nenhum dos jornais é o dobro do que leem ambos. Ou seja, então o que está fora é 2x. É o dobro do que leem os ambos. E o número de jornais que leem o jornal A é o mesmo que leem apenas o jornal B. Aqui que você tem que tomar cuidado. Quantas pessoas leem o jornal A? São apenas 80? Não, 80 são os que apenas leem o A. Quem lê o jornal A é 80 mais X. Então, os que leem apenas o B é 80 mais X. Como essa pesquisa foi realizada junto a 200 universitários, se eu somar todo mundo, eu tenho que ter o meu conjunto universo. Então, 80 mais X mais 2x tem que ser igual a 200, tá? 200 mais x, 4x. 200 menos 80, 200 menos 80 vai me dar 120, 120 menos 80 me dá 40, x é igual a 10. E agora o que eu quero são as pessoas que leem o jornal B. Quem lê o jornal B está dentro desse conjunto aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo. Então eu tenho que somar 80 mais 10, que é o x, mais o x da interseção. Então, são 100 pessoas. Por isso, o gabarito é letra D de dado, tá bom? Então, muita atenção aí. Você vê que nem tem a opção 90 para você não se confundir. A questão foi até boazinha, porque muitas pessoas falariam, quem lê o jornal B tá aqui, né? 80 mais 10. Não, quem lê o jornal B é 80 mais 10, que são as pessoas que apenas leem o jornal B e as pessoas que também leem a interseção. Vamos lá, galera. Questão 2 diz o seguinte. A quantidade de combustível gasto por um veículo blindado por quilômetro, e aí tem a trava, desce, filho, isso, rodado, está indicado pelo gráfico abaixo. Qual a função que representa o consumido CD em relação à distância percorrida? Bom, galera, então vamos escrever aqui uma função genérica. C de D vai ser igual a AD mais B. Se quiser tratar com x e y também pode. E vamos olhar os pontos. Eu tenho o ponto 0, 0 e o ponto 100, 75. Ou seja, quando o meu D é 100, o meu C de D dá 75. E quando o meu D é 0, meu C de D dá 0. Então, vamos substituir. Vou começar com 0, 0, tá? Então, vamos lá. No ponto 0, 0. Vai ser o quê? C de 0 vai ter que ser igual a A vezes 0 mais B. É só substituir o D por 0. Mais isso dá 0. B é igual a 0. A gente já sabia disso, né? Quando a função afim passa pela origem, o meu B é igual a 0. E no ponto 175, então eu vou fazer C de 100, que vai me dar igual a A vezes 100, só que isso tem que ser igual a quanto? 75. Eu nem inseri o B porque o B é igual a 0, a gente sabe disso. Então A é igual a 75 centésimos, que é igual a 0,75. E quando então a gente for substituir aqui, como é que vai ficar a minha função? C de D vai ser igual a 0,75D mais 0. Nem precisa adicionar, né? Então o gabarito é letra A de amor, tá? Vamos para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte. Assinale a alternativa que representa o conjunto de todos os números reais para os quais está definida a função abaixo. Bom, galera, tem a f de x aí. Como ela é um denominador, é ótimo. Como ela é uma fração, o seu denominador deve ser diferente de 0
E como no denominador tem uma raiz cúbica, não importa se ele vai ser negativo ou positivo. Esse problema é só para o nosso numerador. Então eu posso até ignorar essa raiz daqui. O que vai me dar aqui? X ao quadrado tem que ser diferente de 4. X deve ser diferente de mais ou menos 2, tá? Então, esses valores não podem acontecer, senão vai ter denominador zero. E agora, vamos olhar para o numerador. Sabemos que o numerador, x ao quadrado menos 6x mais 5, ele deve ser maior ou igual a zero, né? Ele deve ser positivo, senão eu vou ter uma raiz quadrada negativa e vai me dar um problema. Então, vamos fatorar esse cara, ele vai ser quem? X menos 5 vezes x menos 1 maior ou igual que zero. Ué, João, por que ele é esse cara? Ora, a soma é menos 6 e o produto é 5. Menos 5 menos 1 dá menos 6, foi. Menos 5 vezes menos 1 dá 5, também bateu. Então, tudo que eu quero é que esses caras sejam positivos ou iguais a zero. Então, mais uma vez, vamos desenhar nossas setinhas de intervalo e vamos resolver. Eu tenho x menos 5, x menos 1, e aqui vai ser o produto x menos 5 vezes x menos 1. Então, quem é a raiz do primeiro? 5, vou botar aqui. Quem é a raiz do segundo? 1, vou botar aqui. Então, vamos começar. Né? A gente sabe que tudo que está à direita é positivo, tudo que está à esquerda é negativo. Então, vamos lá. Do 5 para lá, positivo, porque vai ser mais com mais. Do 1 com 5 vai ficar negativo, porque negativo com positivo dá negativo. E negativo com negativo, positivo. O que a gente quer é que seja positivo, lembrando que esses pontos vão entrar porque pode ser igual a zero. Então, o que nós vamos ter? X pode ser menor ou igual que 1, ou x pode ser maior ou igual que 5, lembrando das nossas restrições. Só que a gente vai ter que procurar aí os intervalos, correto? Então, o que a gente vai fazer para finalizar? Vou botar aqui no canto. Vou desenhar uma reta. Eita, porque eu vou desenhar de preto e a gente vai marcar. Ai, meu Deus do céu, apaguei todo o slide. Mas não tem problema. A gente já sabe o que a gente sabia do slide. Vamos lá. Que x devia ser diferente de mais ou menos 2. X tem que ser maior ou igual que 5, ou x deve ser menor ou igual que 1. Não acredito que eu apaguei todo o slide. Mas tudo bem. Depois vocês têm que tirar um print para acompanhar. Vamos juntar essas informações numa reta real, que vai ser toda a minha função. Eu tenho os pontos menos 2, eu tenho o ponto 2, tenho o ponto... Ah, tem o ponto 5 ainda, então peraí. Borracha. Tenho o ponto 5, tenho o ponto 1 e o 2, tá? A gente sabe que 5 e 2 entram. Então, desculpa, 5 e 1 entram. Então, aberto nesses dois, tá? Esses dois aqui, fechado, perdão, eles entram. Os dois é que vão ser abertos porque eles não entram, tá bom? Gente, eu fiquei desnorteado por causa do que eu apaguei o slide, tá? O restante a gente sabe que ele tem que ser menor que 1, então vai entrar todo esse intervalo daqui. Ou maior que 5, então todo esse intervalo daqui, tá? Então, como é que vai fazer? Ele vai vir de menos infinito, vai ter que parar no 2, né? Tudo aberto, porque menos infinito é aberto e o 2 também está aberto. Vai se unir depois com menos 2 aberto até o 1 fechado. Por quê? Porque o 1 entra, como a gente viu. E depois vai se unir com o 5 fechado, aberto até o mais infinito, fazendo com que o gabarito seja a letra C. Desculpa aí pelo apagamento do slide, galera, eu apertei o botão errado, tá? Questão 4. Com relação aos conjuntos P igual a X pertencente a Z, tal que raiz de menos 7 maior ou igual que X, maior ou igual que raiz de 7, e que X pertencente a Z, tal que raiz quadrada de X, raiz quadrada de x é ótimo. X ao quadrado deve ser menor ou igual que 0,3333. Ele quer afirmar o que está correto. Gente, x é inteiro, graças ao Nosso Senhor. Tudo vai ficar maravilhoso. Tudo que a gente precisa saber é esses números, como é que vai funcionar? Então vamos lá. Galera, raiz de 7, se eu fosse estimar algum valor, eu tentaria 2,7, alguma coisa assim, pode ser? Caso você queira uma estimativa melhor, você pode fazer o seguinte, ó. A raiz de 7 está entre a raiz de 9 e a raiz de 4, certo? Ou seja, ele é um valor entre 2 e 3. E isso basta pra gente.
Por quê? Porque se ele é um valor entre 2 e 3, e eu estou falando de números inteiros, então eu posso simplesmente botar, sei lá, um 2,40 e pouco. E aí quem vai ser o inteiro depois? Ou antes? É isso que a gente vai fazer. Eu vou estimar aqui, vou chamar de 2,5, tá? Então pra gente, só para essa questão, raiz de 7 vai ser 2,5, tá? Então eu vou reescrever o conjunto P aqui embaixo. Vai ficar assim, ó, P é igual a x pertencente a z, ou seja, ele tem que ser inteiro, tal que menor ou igual que 2,5, maior que x, pode ser igual, menor ou igual que 2,5. A gente sabe que ele não pode ser igual a 2,5, por quê? Porque 2,5 não é inteiro. Então tudo fica bem. Quem é o conjunto P? Então vamos lá, o conjunto P vai ser menos 2,5. Quem é o inteiro que vem logo depois? Menos 2. Então, menos 2, depois menos 1, depois 0, depois 1, depois 2 e a gente para, porque depois não passa disso. Agora vamos fazer o mesmo para o Q. O Q, primeiro a gente pode escrever essa dízima como uma fração, né? Ela é, como ela só tem uma repetição e é o 3 nonos, que é igual a 1/3, tá? Então eu vou ter que x ao quadrado é menor ou igual que 1/3. Quando eu passar para lá, vai ficar assim, ó, x tem que ser menor ou igual que mais ou menos raiz de 1/3. E isso está errado, tá bom? Não tem como ele ser maior que menor ou igual que menos 1/3. Isso quer dizer o seguinte, ó, eu não tenho espaço aqui, peraí. Gente, eu vou... Vocês vão me matar, eu não acredito nisso, eu apaguei de novo, calma. P é igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E agora a gente vai fazer o quê, tá? Desculpa, galera, mais uma vez. A gente sabe, então, que aqui vai ficar como? X menor ou igual, x ao quadrado menor ou igual que 1/3. Quando eu passar para lá, vai ficar assim, ó, x menor ou igual que mais ou menos raiz de 1/3, que eu falei que estava errado, porque você tem que escrever dessa maneira. Menos 1/3 menor ou igual que x menor ou igual que 1/3, tá? Ele vai estar nesse intervalinho aí, ok? Então, isso vai ficar menos 1 sobre raiz de 3, menor ou igual que x, menor ou igual que 1 sobre raiz de 3, tá bom? E aí vamos fazer racionalização, menos raiz de 3 sobre 3, menor ou igual que x, menor ou igual que raiz de 3 sobre 3. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema, a gente vai estipular um valor. A gente sabe, se bem que raiz de 3 é um número conhecido, né? É 1,73. Então, raiz de 3 é menos 1,73, não vai ter espaço aqui, cuidado ao apagar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não vai ter espaço aqui, vou botar aqui pro cantinho, tá? Então, ó, vai ficar assim, menos 1,73 sobre 3, menor ou igual que x, menor ou igual que 1,73 sobre 3. Galera, menos 1,73 sobre 3, tenta parar para pensar. Se fosse menos 1/2 ou 1/2, seria 0,3. Então, isso é um número que está entre zeros e zeros. Então, eu vou, sei lá, vou chamar de menos 0,6, pode ser assim? X menor ou igual que 0,6. Só que x tem que ser inteiro. Quem é o inteiro que está entre menos 0,6 e 0,6? Só pode ser o zero. Então, que está aqui em cima é igual a 0, tá? E agora vamos analisar finalmente as afirmativas. Mais uma vez, peço mil desculpas por ter apagado o slide. Volta lá, pausa, acompanha, tá? Vamos lá. P união Q é igual a P. Verdade. Porque o zero... Por quê? Porque Q é um subconjunto de P, né? Então, a união deles tem que dar o maior. Q menos P é igual a 0. Q é quem? É o zero. Se você tirar o Q do P, vai dar 0? Não, claro que não, né? Então, falso. Vai dar um conjunto vazio. P está contido em Q. Falso. É o Q que está contido em Q. E P interseção Q é igual a Q. Verdade, pois Q está contido em P. Tá bom? Se Q está contido em P, a primeira e a quarta sempre são verdade. Olha só que interessante, tá? Se Q está contido em P, a união deles dois tem que dar o maior, que é P, e a interseção deles dois tem que dar o menor, que é Q, tá? Teoria de conjuntos. Então, o gabarito é letra Bzinha de bola. Vamos para a questão 5. O número de raízes reais da equação 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno x mais 1 igual a 0, no intervalo de 0 a 2π, excluindo 0 e 2π, atenção, é... Bom, galera, várias maneiras de resolver essa questão, mas o que a gente vai fazer? Pegar e falar que k é igual a cosseno de x, tá? Para que a gente resolva depois bem mais tranquilamente. Então, isso vai ficar 2k ao quadrado mais 3k mais 1. Como a gente está falando de o A
o A é maior que 1, eu não vou aplicar a soma e produto, mas é possível, tá? Se você dividir por 2, você vai ter que a soma é 3 meios e o produto é meio. E se você conseguir trabalhar com números fracionários, você vai perceber que é 1,5, tá bom? A soma não, é 1,5 não. A soma é 3 meios e o produto é meio, né? Então é 1,5, perfeito. 1 vezes meio dá 1,5. 1 mais meio dá 3 meios. Mas a galera muitas vezes não percebe isso, então vamos fazer o Bhaskara, né? Quem é o meu A, B e C? Fora que trabalhar com soma e produto fracionários é bem mais complicado, tá bom? Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, que é 9. Opa, vou fazer devagarinho, senão a gente vai rápido demais. B ao quadrado, que é 9, caneta, menos 4 vezes A vezes C. Então, isso vai me dar 9 menos 8, delta é 1, tá bom? Então, 1 tranquilo, quando eu vou achar o K, eu vou igualar K a menos B, então menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2A, 2 vezes A é 4. Dois possíveis valores para K. K vai ser igual a menos 3 menos 1, menos 4, sobre 4 menos 1. K vai ser igual a menos 3 mais 1, menos 2, menos meio, tá bom? No caso ali, quando eu falei meio e 1, você abriria num produto de duas coisas e aí quando você fizesse ou essa parcela é igual a 0 ou essa parcela é igual a 0, você encontraria perfeitamente. Igual as outras questões que a gente fez de soma e produto, tá bom? E agora a gente sabe que K é cosseno de X. Então, nós temos dois possíveis valores. Vamos lá. Temos que cosseno de X é igual a menos 1. Quem tem cosseno menos 1, X é igual a π, só pode ser esse valor, né? No intervalo de 0 a 2π, claro, que senão seriam infinitos valores. E temos cosseno de X igual a menos meio. Esse nós vamos ter outros valores, né? Por quê? Quem tem cosseno meio, a gente já falou isso várias vezes, cosseno meio é π sobre 3, 60 graus. Só que, como eu quero menos meio, então, se eu pegar aqui, vou montar aqui, ó, vamos lá. Vamos montar aqui o ciclo trigonométrico. Cosseno meio é o π sobre 6, que é 60 graus, que eu vou botar aqui. Só que como eu quero que ele seja negativo, eu tenho que vir para os quadrantes negativos. Esse é o quadrante negativo, que é 60, e esse terceiro também é 60. Galera, é isso que a gente está fazendo, que é botar o ângulo. O ângulo sempre está apoiado no eixo X, que é o eixo do cosseno, tá bom? Não apoia o ângulo aqui não, no eixo Y, é sempre no eixo X. Então, quem vai ser esse ângulo aqui? Vai ser π menos 60. Π menos 60, 70 menos 60, vai dar 120, tá bom? Eu vou deixar 120 porque tudo que ele quer, depois a gente passa para... Depois faça como exercício, basta multiplicar, vai ser 3π sobre 3π sobre alguma coisa, que eu já até travei aqui. Como 60 é π sobre 3, é só multiplicar por 2, 2π sobre 3, tá? Então, 2π sobre 3, até travei, gente, foi mal. Ou x vai ser igual a 180 mais 60 vai dar 240, tá bom? 240 é só dobrar aquele cara dali, 4π sobre 3. Então, quantas raízes nós temos? 3. Gabarito letra D de dado. Foi? Tranquilo? Questão 6. Questão 6 diz o seguinte. Considere o triângulo isósceles em que o ângulo distinto dos demais... Opa, só sai aí. Que o ângulo distinto dos demais... Então, vou desenhar já esse triângulo, já que não quer sair. Triângulo isósceles em que o ângulo distinto dos demais, BAC, meça 40. Então, BAC mede 40 e ele é isósceles, tá bom? Então, se ele é isósceles, já vou até completar aqui, vai ser 70 e 70, né? 70 mais 70, 140, 140, 180. Sobre o lado AB, tome o ponto E, tal que o ângulo ACE seja 15 graus. Então, peraí. Só um instantinho, vamos lá. Sobre o lado AB, tome o ponto E, tal que o ângulo ACE, então, vou pegar aqui, ponto E, tal que o ângulo ACE seja de 15 graus. Então, aqui é 15 graus. Como aqui era 70, então aqui falta 55 graus, tá? E sobre o lado AC, tome o ponto D, tal que o ângulo DBC seja 35. Então,
que vai dividir bem no meio, tá? Por que vai dividir bem no meio? Porque eu vou ter 35 para cá, 35 para cá. E esse é o ângulo DBC. Ele quer o ângulo EDB. EDB é esse ângulo daqui, tá bom? Então vamos lá, galera. 55, 35, se você somar isso vai dar 90. Então aqui, olha que legal, você tem um ângulo reto. Então, se tem um ângulo reto para cá, aqui também é 55. E olha que bacana, isso prova que BC é igual a BE. Então, esse lado daqui também é igual a esse. Então, aqui também é 90, aqui vai ser 75, né? Que 75 mais 15 vai ser igual a... Desculpa, 75 mais 15 vai ser igual a 90. E agora eu vou provar que eu vou chamar aqui de, sei lá, de H, que o triângulo EDH é igual ao triângulo DHC. Por que ele é igual? Primeiro, observe o triângulo BEC. Ele é isósceles. E o que você traçou aqui é uma altura. Só que a altura do triângulo isósceles é mediana, é bissetriz. Então, o segmento EH é igual ao segmento HC, por mais que no meu desenho não pareça. E aí você vai utilizar o ângulo lado. Esse lado, o ângulo de 90, que também aqui também tem, e esse lado. Logo, esse lado é igual a esse, o ângulo de 90 eles compartilham, e HD também. Portanto, EDH, o triângulo, é exatamente igual ao DHC. E dessa maneira, esse ângulo daqui vai ter que ser 75 e aqui 15, tá? Então, gabarito, letra D de dado. Vamos para a questão 7. Questão 7 diz o seguinte: se 1 mais I cosseno de π sobre 12 mais I vezes seno de π sobre 12 igual a x mais y, em que I é a unidade imaginária, x e y são... Desculpa, x e y são números reais, o valor de raiz de 3 vezes x mais raiz de y raiz de y não, mais y. Galera, vamos cair de cara em cima disso, mas antes, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o seno e o cosseno de π sobre 12, tá bom? Na verdade, eu vou fazer primeiro a distributiva, depois eu calculo. Mas se você mudar a ordem, acho que não vai fazer muita diferença não, tá? Então vamos lá. Eu vou ter 1 vezes cosseno de π sobre 12, cosseno de π sobre 12, então. 1 vezes I seno de π, I seno π sobre 12 também, tranquilo. Mais I cosseno π sobre 12. Mais, agora cuidado, I vezes I vai ficar menos, então vou trocar o sinal aqui. Menos seno de π sobre 12, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, vou juntar a parte real e a parte imaginária e eu vou igualar já x e y. Eu vou ter o seguinte, ó, isso aqui vai ficar cosseno de π sobre 12 menos seno de π sobre 12. E a parte imaginária vai ficar igual a I vezes seno de π sobre 12 mais cosseno de π sobre 12. Então, galera, quem é o meu x e quem é o meu y? Meu x é a parte real, é esse pedaço daqui. Vou botar para cima, para não ocupar espaço embaixo. Meu x é a parte real, então é a parte que está em cima, aqui, ó. E o y é a parte imaginária, essa parte aqui, tá? Então agora basta calcular o cosseno de π sobre 12. Galera, π sobre 12, para quem não lembra, lembra do π sobre 6. π sobre 6 é 30, dividido por 2, 15. Então, nada mais é do que você calcular o cosseno de 45, que é π sobre 4, menos o cosseno de 30, que é π sobre 6, tá bom? Então, você vai aplicar seno e cosseno da diferença, ok? Então vamos lá. Eu tenho que o seno, vamos aplicar aqui bonitinho. Seno de π sobre 4 menos π sobre 2. Se você fizer isso, vai dar π sobre 12, tá bom? π sobre 2 não, desculpa, π sobre 6, né? Que é 45 menos 60. Menos 60, 45 menos 30, vamos lá. Então, isso vai me dar o quê? Cossa a cossa, seno a seno. Não, seno A, cosseno B, seno A, cosseno B, vezes cosseno B, seno B, cosseno A, com o sinal igual, né? Cosseno A, tá? Galera, olha só o artifício. Seno de π sobre 4 e cosseno de π sobre 4 são iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou já evidenciar. Olha só, raiz de 2 sobre 2, que multiplica cosseno de π sobre 6, cosseno de π sobre 6 é meio, e seno de π sobre 6 é a raiz de 3
sobre 2. Contrário, né, galera? É 30. Então, ai, caramba, que bom que vocês estão prestando atenção. Então, na verdade, eu confundi com 60. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, agora sim. E o seno vai ser meio, tá? Ainda bem que vocês estão prestando atenção daí de casa, hein? Ok? Então, isso daqui vai ficar como? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? Agora vamos para o cosseno. Cosseno de π sobre 4 menos π sobre 6. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Vai ficar cossa, 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 senta, senta. Só que o sinal vai trocar, tá bom? E por que o sinal vai trocar? Porque é o cosseno, tá bom? Então, e senta, senta. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Senta, senta, tá ok? Então, eu já vou evidenciar novamente raiz de 2 sobre 2 e vai me dar a mesma coisa, só que somada, né? Cosseno de π sobre 6, agora sim, é meio, mas não vai fazer diferença. E o seno é raiz de 3 sobre 2. Na verdade, eu confundi novamente, mas a ordem dos fatores não altera o produto, então ninguém observou, tá? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. Ninguém percebeu, tá? E agora, o que a gente precisa fazer? Substituir já esses valores, né? O seno vai ser igual... Vamos por partes. O x, vamos por partes, é igual ao cosseno menos o seno. Então, vai ser o cosseno, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2, menos o seno, menos raiz de 6 mais raiz de 2, cuidado com o sinal quando for trocar, tá? Ou põe um parênteses, e isso vai me dar raiz de 2, né? Que vai cortar 2 com 2, raiz de 2. E o y vai ser igual ao quê? O y vai ser igual à soma desses dois. Então, raiz de 6 mais raiz de 2 mais raiz de 6 mais raiz de 2, tudo isso sobre 2, tá bom? Então, isso vai me dar quanto? Galera, eu apaguei aqui porque eu estava fazendo errado e é o seguinte, ó, aqui, uma atenção, apaguei tudo, vocês voltem daqui, ó, que raiz de 2 vezes 2 aqui vai dar sobre 2, sobre 4, tá bom? E eu botei sobre 2, e isso confundiu na hora de fazer, ficou, né, ali sobre 2, eu errei, tá? Então vamos aqui com calma, ó, x vai ser igual a esse cara menos esse, então vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 menos raiz de 6 mais raiz de 2, tudo sobre 4, agora sim, tá bom? E isso vai me dar 2 raiz de 2 sobre 4, que me dá igual a raiz de 2 sobre 2. Como a gente quer pi raiz de 3 não, raiz de 3 vezes x, eu já vou multiplicar, que vai me dar raiz de 6 sobre 2, tá bom? E o y? O y no final, isso daqui, ó, gente, eu estou multiplicando por raiz de 3, porque eu quero raiz de 3 vezes x, tá bom? E o y vai me dar raiz de 6 mais raiz de 2 mais raiz de 6 mais raiz de 2, tudo isso sobre 4, né? Porque tudo, desculpa, aqui é menos. Porque o que eu quero no y é a soma dos dois. Então, quando for fazer, vai me dar 2 raiz de 6 sobre 4, que vai ser igual a raiz de 6 sobre 2. Somando esses dois caras, a minha resposta vai ser raiz de 6, gabarito, letra A de amor, tá bom? Então, gabarito, letra A de amor. Cadê? Gabarito, letra A de amor. Vamos para a próxima questão. Questão 8, ele diz o seguinte: na equação 2x ao quadrado mais mx menos 1 igual a 0, onde m é real, a soma das raízes é igual ao produto delas. Então, o conjunto de solução da equação é... Galera, tudo que a gente precisa fazer é separar quem são os meus coeficientes A, B e C e lembrar as fórmulas da soma das raízes, né? 2m e menos 1. Soma é igual a menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a. E ele fala que essas duas coisas são iguais. Então, vai ficar menos m sobre 2 e aqui vai me dar menos 1 sobre 2. E isso acabou a solução, né? A gente vai ter o quê? Que m é igual a 1. Agora que m é igual a 1, basta substituir. Nós temos que a equação é 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0.
vou aplicar Bhaskara. Dá para fazer também por aquele método que eu falei, divide por 2, você vai descobrir lá que vai ser 1 menos 1 e menos 2. Inclusive, é até melhor nesse caso, porque você vai poder olhar as opções. Vamos tentar fazer por aquele método? Divide por 2, isso vai me dar x ao quadrado mais meio de x menos meio. E aí agora eu tenho o seguinte, o produto deles é menos meio e a soma é meio. Vamos tentar descobrir? 3 vezes 3 meios não dá menos meio, então essa daqui nem é. Menos 3 vezes 3 quartos também não vai dar menos meio, também não. Menos 2 vezes 2 terços, também não. Menos 1 vezes meio vai dar menos meio, perfeito. Menos 1 mais meio vai ficar positivo, então é essa a resposta, tá bom? Então, ó, tá vendo? Tranquilamente, certinho. Então, vamos para a questão 9, que é o seguinte, os números A igual a esse cara, B igual a esse cara, pode-se afirmar que, galera, se você multiplicar A e B, isso vai me dar quanto? Raiz de 3, isso aqui é a letra A, tá bom, gente? Vezes raiz de 3 mais 1, né? Isso vai ser a diferença de quadrados, que é a raiz de 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que vai me dar 3 menos 1, 2. Então, se você multiplicar A e B, não é um número irracional, muito pelo contrário, é racional. E se você multiplicar por C, já traqueando a questão, para a gente não ter que fazer cada opção, o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 0,1333, que vai me dar o quê? 0,2666, que é um número que é uma dízima periódica e é racional. Portanto, gabarito letra E. É um número racional, né, galera? A multiplicação deles é racional, tá? Você vê que você nem precisa fazer o restante que dá certo. Questão 10 diz, sejam f de x igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 5 e g de x igual a x mais 2, funções reais. O menor inteiro, ele quer que o menor inteiro para que isso daqui seja verdade. Então vamos lá. Tudo que eu tenho que fazer é f de g de x. F de g de x nada mais é do que f de x menos 2, porque esse é o g, desculpa, mais. Então, isso vai me dar 4 vezes x mais 2 ao quadrado, menos 12 vezes x mais 2, mais 5. Então, quanto é que vai ficar isso? F de g de x vai me dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu já vou multiplicar tudo por 4 para a gente não perder tempo, tá? Então, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, vezes 4, 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x, vezes 4 mais 16x. Quadrado do segundo é 4 vezes 4, 16. Menos 12x, menos 24, mais 5. Então, f de g de x vai ficar igual a, vamos lá, 4x ao quadrado, mais 16x com menos 12x, mais 4x, mais 16 com menos 24, menos 8, menos 8 mais 5, menos 3. Tá bom? E o que ele quer é o menor inteiro que faz isso daí ser negativo. Então, eu quero que isso seja diferente de 0. Bom, vamos achar as raízes para a gente escrever na forma fatorada e resolver o problema, tá bom? Então, vamos lá. Igualando isso a 0, eu vou ter A, B e C, tá? Vamos achar as raízes. 4, 4 menos 3. Delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual a B ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes menos 3. Delta vai ser igual a 16. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3 dá 48, só que vai ficar positivo, mais 48. Delta vai ser igual a 8 mais 6, 5, vai 1, 4, 5, 6, 65, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ter como raiz, então, x vai ser igual, vou botar aqui embaixo, menos b, então menos 4, mais ou menos raiz de 65 sobre 2a, tá bom? Sobre 2a que vai ficar 8. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Bom, é isso. Vamos tentar fatorar a raiz de 65. 65 por 5 vai dar 1, cai 1, 13.
e nem dá para fatorar. Então o que a gente vai ter que fazer é estimar essa raiz. Mas dá para estimar, por quê? 65 é maior que 64, correto? Então, raiz 65 é um pouquinho maior que a raiz 64, que é 8. Então esse número deve ser 8,1, 2, 3, sei lá. Vamos botar 8,1, tá? E a gente resolve assim, aproximado, tá ok? Então menos 4, mais ou menos 8,1 sobre 8. Então nós vamos ter duas possibilidades, tá bom? Menos 4 com menos 8,1 vai me dar... Pode até botar 8, tá? Dá para fazer um 8 como exagero, mas vamos deixar 8,1. Menos 4 com menos 8,1 vai dar menos 12,1 dividido por 8. E aqui vai ficar mais 4,1 sobre 8, né? Certo? E aí a gente vai estimar um pouquinho esses valores. Concorda que esse valor daqui, ele é um pouquinhozinho maior do que o quê? Do que 2 terços, né? Porque se fosse 12, 2 terços não, desculpa. 4 meios. Porque se fosse 3 meios. Porque se fosse 12, como é que ficaria? Você cortaria aqui, olha só, vou botar aqui assim, esse valor é maior do que esse e esse valor é maior do que esse aqui, né? 4, vou botar 4 oitavos, tá bom? Para que vocês entendam. Por quê? Porque o numerador é maior. Então, ele vai ser só um tiquinho maior, tá? Aqui é negativo. Vamos lá, então. Esse cara daqui vai ficar igual a quanto? Dividindo por 4, menos 3 meios. Então, ele é um pouquinho maior que menos 1 meio. Você pode até falar que ele é menos 1,4, alguma coisa assim, né? E esse cara daqui vai ser igual a meio. Então, esse cara daqui é igual a meio também. Um pouquinho maior que meio, né? Então, a gente está falando de números aí entre meio e meio. Ele quer o menor inteiro que faz isso ser positivo, negativo. Vamos olhar o gráfico dessa função agora. A gente já desenhou aqui. Ele corta no eixo, qual é o eixo? Menos 3, né? Então, e ela tá positiva, então vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá? Aqui vai ser menos 3. Aqui vai ficar menos, vou botar menos 1,5, tá bom? Só para forçar. E aqui vai ficar meio. Claro, a gente sabe que são valores aproximados, não precisa ficar tão noiado com isso. E a gente quer o menor valor, o menor inteiro que faz isso daí ser negativo. Aonde a função é negativa, galera? Deixa eu botar até de vermelho. Nesse meiuco, né? Certo? Então, mais, aqui ela é negativa. Quem é o menor inteiro vai ser o inteiro que está aqui, que é menos 1, tá bom? 0 você vê que não faz a função ser... Na verdade, 0 faz a função ser negativa, né? Por quê? Quanto é que dá o 0? 3. Ou seja, você nem precisava ter feito tudo isso, tá? Se você percebesse que o 0 fazia a função ser negativa, ele é o menor inteiro fazendo ela ser positiva. Ah, não, desculpa, perdão. A função é negativa, ele quer o menor inteiro. Desculpa. Eita, tô falando besteira. Aqui ele também é negativo, então tem que ser quem? O 1, né? Que aí depois vai continuar sendo negativo, tá? Foi mal, galera. Eita, tô dormindo aqui. Ainda bem que vocês estão acordados, tá? No caso, o 1 é o maior inteiro que faz ser negativo e o menos 1 é o menor inteiro. Então, menos 1, tá? É o menor inteiro, é o menos 1, tá bom? Então, atenção aí nesses detalhes. Se θ é um arco do quarto quadrante, tal que cosseno de θ é igual a 4/5, então o valor de raiz de 2 secante de θ mais 3 tangente θ é igual a... Bom, galera, se θ é do quarto quadrante, o que acontece com o seno? Ele é negativo, mas o cosseno é positivo, tá bom? Então vamos desenvolver primeiro essa expressão, porque a gente sabe que isso vai ficar 2 vezes, secante é 1 sobre cosseno, θ, mais tangente é 3 seno sobre cosseno, tá? Então, tudo que a gente quer calcular, na verdade, é a raiz de 2 mais seno θ sobre cosseno θ, tá bom? Desculpa, 3 cosseno seno θ sobre cosseno θ. Então, basta calcular seno e cosseno para ficar tudo ok. O cosseno a gente já tem, o seno a gente vai descobrir através da relação fundamental que diz que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno é quanto? 4/5. 4/5 ao quadrado é igual a 1.
Isso vai me dar aqui seno ao quadrado, já vou passar para lá, tá? Vai me dar 1 menos 16 sobre 25. Então, seno ao quadrado vai me dar igual a 9/25. Seno vai ser negativo, porque a gente já estipulou, menos 3/5. E agora, basta substituir para tudo ficar ok, tá bom? Então, a expressão vai ficar 2 vezes mais 3 vezes menos 3 sobre 5, tudo isso sobre, quanto é que é o cosseno? 4/5 é dado, né? Tá? Então, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9, 5 vezes 2 dá 10, menos 9, 1/5, vezes 5/4, né? Porque a gente sabe que vai trocar ali. Então, raiz de 1/4, que é meio, gabarito, letra B de bola, tá bom, galera? Vamos para a questão 11. Questão 12. Questão 12 diz o seguinte: uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é V de X igual a 3x ao quadrado menos 12x. E o custo mensal é dado pela função custo. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença desses valores, ou seja, venda e custo, ele quer o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo. Então, primeira coisa, fazer V de X menos C de X. Então, isso vai me dar 3x ao quadrado menos 12x, cuidado com os sinais, vai ficar menos 5x ao quadrado mais 40x mais 40. Então, eu vou chamar de lucro, tá bom? L de x vai ser igual a menos 2x ao quadrado, porque 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado. Aqui é x, né? Menos 12x mais 40x vai me dar mais 28x e mais 40, né? Tranquilo. Inclusive, o que a gente pode fazer agora é evidenciar o 2, tá? Então, 2 vezes menos x ao quadrado mais 28x mais 40. Mas isso não é necessário, não. Por quê? O que a gente quer é calcular quem? Vou até apagar. Quem que a gente quer? Queremos o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para ter lucro máximo. Galera, quando tem esse para obter lucro máximo, o que deve ser vendido para ter lucro mínimo, para evitar prejuízo, quanto um bafafá, a gente quer o x do vértice. Quando eu quero o lucro máximo, o lucro mínimo, aí sim é o y do vértice, tá bom? B é 28 e A é menos 2. Então, vai ficar 28 sobre 4, que é 7. Ela deve vender 7 lotes, não falamos mais nisso. Questão 13. Na figura abaixo estão representados os gráficos das funções f e g. Todas as raízes das funções f e g também estão representadas, sendo h de x igual a f de x sobre g de x, assinale a alternativa onde h assume valores negativos. Galera, a gente vai ter que cruzar a informação, né? Então, olha só, olhando apenas para a parábola, a gente sabe que na parábola tudo que está dentro é negativo, tudo que está fora é positivo. Então, vamos escrever isso? Vamos escrever isso como uma reta, né? Porque o que a gente está quase que lidando com uma inequação, tá? F de x. E a gente sabe que do menos 1 até quem? O 8, né? Esse ponto aqui, ela é negativa. Então, olha só que legal. Positivo, positivo, positivo. Negativo, negativo. Positivo, positivo, positivo. E agora eu vou apagar ali na imagem para a gente ver agora da função modular. Galera, aonde que ela tem a imagem positiva? É só olhar os valores que batem no positivo. É aqui, né? Tudo que está no meio, ó. Porque se você pegar, por exemplo, 3, vai bater aqui para cima, vai dar um valor aqui. Se você pegar 2, vai bater aqui, vai dar um valor aqui. Agora, se você pegar menos 4, vai bater aqui e vai dar um valor negativo. Então, para lá ela é toda negativa. A gente só precisa observar os pontos, que são menos 4 e 6. Então, olha só que bacana. Na minha função g de x, os pontos são menos 4, então vai estar um pouquinho mais para cá, e 6, um pouquinho mais para cá. Entre eles ela é positiva e o restante ela é negativa. Né? Já pode ver claramente que entre eles ela tem esse pedaço. Então, juntando essas informações, ai meu Deus, tá muito aqui no pontinho, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue. Juntando essas informações,
f de x sobre g de x. Basta botar os pontos. Menos 4. Ai, peraí. Menos 4. Vou ter que fazer assim, galera. Menos 1. Não vai dar, mas aqui é o menos 1, menos 6, desculpa, e 8. E vamos lá. De menos 4 para lá, é positivo com negativo, vai dar negativo. Entre menos 4 e menos 1, ela é positiva. Então, positiva. Entre 1 e 6 é negativo com positivo. Então, negativo. Entre 6 e 8 é negativo com negativo, ela é positiva. E entre 8 para lá é negativo. Então, quais são os intervalos negativos? Vai começar no menos infinito e vai até o menos 4, fechado, porque a gente não quer que seja zero. União com o intervalo que começa no 1 e vai até o 6, fechado, porque a gente também não quer que seja zero. União com o 8 até mais infinito. Tem essa opção aí? Tem, né? É opção menos 4? Ai, não, desculpa, galera, é menos 3, tá bom? É porque eu olhei para esse ponto aqui. É menos 3, só trocar esse cara daqui por 3, que tem a opção B, tá bom? E não se falamos mais nisso. Perdão aí só a correção que eu vou fazer, né? Opa! É que é o ponto 3, é que eu olhei para o ponto menos 4, porque eu não anotei ele para dar de exemplo, tá? Só errei a questão do ponto, mas o grosso está certinho. O conjunto de solução da inequação 2 seno x ao quadrado menos cosseno de x menos 1 maior ou igual que zero é igual a... Bom, então vamos lá, galera. Para a gente começar, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai substituir o seno de x ao quadrado por quanto? Eita. Por quanto? Por cosseno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? Fazendo essa substituição, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou ter que 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 deve ser maior ou igual que zero. Isso vai me dar, então, menos 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x mais 1 maior ou igual que zero. Tá? Galera, o que eu vou fazer agora é o seguinte, multiplicar essa equação por menos 1 para que a gente escreva ela da seguinte maneira, ó. 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 1 deve ser menor ou igual que zero. E vou fazer agora uma substituição de variável. 2k ao quadrado mais k menos 1 menor ou igual que zero. Para isso agora, como essa equação ela é tranquila, vamos achar as raízes, montar o gráfico e descobrir aonde que ela pode ser menor ou igual que zero, tá bom? Então nós temos o seguinte, a, b e c, 2, 1 e menos 1. Então, nós vamos ter que o delta vai me dar b ao quadrado, que é 1, menos 4ac, 4 vezes a dá menos 8, mais 8, desculpa. Então, isso aqui vai me dar 9. Vamos ter o seguinte, que k é igual a menos b, então, menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 3, sobre 2a, que é 4. Dois valores para cá, ou k é igual a menos 1, ou k é igual a meio. E agora vamos só montar o gráfico da k aqui do ladinho. Ó. O gráfico da k, só um esboço de gráfico, ele vai passar no eixo x, no eixo y, no ponto menos 1, né? Vai ter o meio aqui e vai ter o menos 1 que vai estar um pouquinho mais para cá, tá? Então, se eu fosse traçar esse gráfico, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Opa. Uma coisa assim e aí para cá, né? Tá? E agora, para a gente descobrir o intervalo negativo, a gente sabe, né? É a galera que está aqui, ó, entre 1 e 1 meio. E isso inclui. Então, para que k seja negativo, temos que menos 1 menor ou igual que k menor ou igual que meio. Só que, quem é k? A gente fez substituição de variável. K é cosseno. Então, menos 1 menor ou igual que cosseno de x menor ou igual que meio. Agora, galera... Pausa, monta o ciclo trigonométrico para você entender melhor o que a gente está querendo. Olha só. Olha só para a reta do cosseno, tá bom? Nós queremos os valores que estão entre menos 1 e meio, inclusive. Quem tem cosseno meio mesmo? Ah, sim. Opa. Quem tem cosseno meio? Sim, é o 60. Então, 60 eu vou marcar aqui, ó.
e eu vou até o menos 1. Então é esse pedaço inteiro que eu quero. Só que a gente tem que lembrar também que tem um outro ângulo que também tem o mesmo cosseno de 60 e é positivo. Quem é? Tá para cá, né? É o 300. Que a gente também pode escrever como sendo 5π sobre 6, já que esse cara daqui é π sobre 6, né? Então, ele vai de onde? Desculpa, esse cara aqui é 5π sobre 3, né? Então, ele pode ser escrito como 5π sobre 3. Botei sobre 6, deixa eu apagar aqui. Então, qual é o intervalo que a gente vai pegar? A gente vai pegar de 5π sobre 3, que vai ser tudo isso daqui, até π sobre 3, ou π sobre 3 até 5π sobre 3, tá bom? Que vai ser exatamente aonde o meu cosseno vai de menos 1, que é aqui, até meio, que é aqui. Então, gabarito, letra C de casa, tá bom? Vamos para a questão 15. Questão 15 diz o seguinte: a figura mostra uma função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x mais 7 e uma função afim g de x. O ponto V é o vértice da parábola e P é uma raiz da função f de x. O gráfico de G passa por esses dois pontos e o valor da ordenada, ele quer saber o valor da ordenada onde o gráfico da g de x corta o eixo y. Galera, se g de x é uma função afim, o valor da ordenada deve ser o ponto 0b, então é só descobrir quem é o coeficiente b. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar descobrir P, né? P é o seguinte. P é uma das raízes. Vamos então fazer o seguinte. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x mais 7. Ai, droga. Eu vou evidenciar o meu menos. Então eu vou ter menos x ao quadrado menos 6x menos 7. E eu vou reescrever isso como sendo uma soma, né? Soma e produto. X menos 7 e x mais 1, uma vez que a soma é menos 6 e o produto é menos 7. Então, as raízes quem são? 7 e menos 1. Agora, a gente só precisa calcular o vértice. Você pode fazer a partir do ponto x, v, y, v, utilizando os coeficientes a, b e c, tá bom? Mas tem uma maneira muito mais fácil. Por quê? Porque o vértice no eixo x é equidistante aos dois pontos. Então, menos 7 menos 1, a distância entre eles é 8, então de 7 para cá, 3 e 3, então aqui vai ser o meu ponto 7 menos 3, vai me dar o ponto, vai dar 8, então a distância é 4, e agora sim aqui vai ser 3, tá bom? Porque a distância entre eles é 4, só para que vocês entendam o cálculo que eu estou fazendo, o x do vértice é a média aritmética das duas raízes, então 7 menos menos 1 é igual a 2, a média aritmética da distância, né? 8 sobre 2, então a distância entre eles é 4, de 7 até 3 é 4, de menos 1 até 3 é 4, então a gente já sabe que a coordenada aqui é 3. Para a gente descobrir o restante, basta, já vou botar até aqui, basta substituir e fazer f de 3, tá bom? F de 3 vai ficar menos 3 menos 7, 3 mais 1, f de 3 vai me dar menos 7 menos 3 vai dar 4, positivo, vezes 4, então 16, tá bom? Então aqui é 16. Significa que eu tenho uma g de x, vou botar aqui no cantinho, g de x, que é igual a x mais b, certo? Que passa por dois pontos. Ponto menos 1, 0 e ponto 3, 16. E o que eu quero saber é o seguinte, qual é o... Desculpa, o que eu quero saber é o seguinte, qual é o ponto 0b, né? Que quando eu quero a ordenada que corta o eixo y, nada mais é o ponto 0b. É isso que eu quero saber. Descobrir quem é o b, né? Na verdade, porque ele quer só a ordenada. Então, vamos montar um sisteminha. Fazendo aqui no ponto menos 1, 0, eu vou ter x menos 1 menos a mais b igual a 0. E o outro, eu vou ter 3a mais 16, mais b igual a 16. Da primeira, a gente tira que A é igual a B. Então, eu tenho que 4A é igual a 16. A é igual a 2. Só que A e B são iguais. B é igual a 2. E é isso que eu quero. Ponto B. Então, gabarito. Letra A. Questão 16. O conjunto de solução da inequação. Essa inequação aí está contido em... Vamos lá então, galera. O que a gente precisa fazer mais uma vez é estudo do sinal. Tá bom? Vamos para o estudo do sinal da primeira. 2x ao quadrado mais 3x menos 2
igual a zero. Vamos calcular, achar quais são as raízes, descobrir aonde ela é positiva e negativa, tá bom? Eu tenho A, B e C, 2, 3 e menos 2. Delta vai ser igual B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C. Então, isso vai me dar 9 mais 16. Então, isso vai me dar 25. X vai ser igual a menos B, menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 5, sobre 2A, que vai me dar 4. Então, eu tenho dois valores para X. Menos 8 sobre 4, menos 2. Ou menos 5 mais, então vai ficar X igual a meio, tá bom? E se a gente for montar o gráfico dessa função, mais uma vez, a gente vai ter uma coisa parecida com isso. Aqui vai ser igual a menos 2, aqui vai ser igual a meio. Ela é positiva para cá, negativa no meio, positiva para lá. Inclusive, a gente já pode depois montar a reta, tá bom? E a segunda? A segunda é tranquila, né? A gente pode já montar a reta, porque a segunda é bem tranquila. Então, eu tenho x, 2x ao quadrado, mais 3x, menos 2. Ela vai ser igual a zero nos pontos. Vou fechar já esses pontos. Menos 2,5. Para lá, ela é positiva e para cá também, mas aqui ela é negativa. Vamos olhar a outra função, que é o seguinte. A outra função é 2 menos 3x. Quando isso daí vai ser igual a zero? Ora, quando x for igual a 2 terços, tá bom? Então, x igual a 2 terços. Quem é maior, 1 meio ou 2 terços? E aí, 1 meio é 0,5, 2 terços vai dar uma coisa como, vou fazer aqui, 2 terços vai dar, 0,66666, então é maior, tá? Então, é menor, desculpa, que 1,5 é meio, 0 vai ser aqui, então 2, deixa eu botar para baixo, ups, mal galera, ainda estou me adaptando, 2 terços, tá bom? E aí, tudo que está à direita de 2 terços é positivo, tudo que está à esquerda é negativo. Quando a gente juntar as duas informações, o que nós vamos ter? Eita. O que a gente vai ter quando a gente juntar as duas informações? O seguinte, ponto do menos 2, ponto meio e ponto 2 terços. Né? De 2 terços para lá é tudo positivo, então positivo. De 1 meio para lá vai ser negativo com positivo, então negativo. De 1 meio entre 2 vai ficar positivo porque são dois negativos e para cá negativo. O que ele quer é que seja negativo, correto? Então vai ser menos infinito até 2 terços, né? Desculpa, ele quer que seja menor ou igual a zero, né? Então, peraí. Vai ser, então, igual menos infinito até menos 2, com união meio até 2. Inclusive, tá? Eles têm que passar por esses pontos. Tem que incluir esses pontos. Então, deixa eu ajeitar aqui, tá bom? E esse é o nosso gabarito. Questão 17 é o seguinte. Na figura abaixo está representado um trecho do gráfico de uma função real da forma y igual a m vezes seno nx mais k com n positivo. Os valores m, n e k são respectivamente. Bom, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é notar o ponto que passa aqui pelo eixo y, que é o ponto 0, 1, quando o x vale 0. Se você aplicar esse ponto, seno de 0 é igual a 0, então isso daqui tudo vai zerar. Eu vou ter que k é igual a 1, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui, ó, f de 0 vai me dar m seno de 0 mais k, e isso tem que ser igual a 1, portanto, k é igual a 1, tá? Já podemos excluir a opção A e a opção E. Agora, vamos olhar para a amplitude dessa função, tá bom? A amplitude da função tá aqui, ó, entre 4 e menos 2, né? Essa é a amplitude. A gente olha aqui assim, né? Ou seja, a amplitude nada mais é, como é que a gente calcula ela? Vou botar A, né? Que na verdade a amplitude vai ser dada depois pelo meu M, tá? Mas A vai ser igual a 4 menos 2 sobre 2, né? A gente vai fazer a média dela, 3. Agora a gente precisa verificar se ela é mais ou menos 3. Como é que a gente vai fazer isso, galera? Então, a gente tem que olhar e lembrar da função seno.
Se vocês lembram muito bem da função seno, e eu vou desenhar ela aqui do lado, ela não começa de baixo, ela começa de cima. Ela começa no 0, 0, depois vem para cá e faz assim, né? Então, o que acontece é, ela está invertida, ela trocou, o que significa que ela foi multiplicada por um número negativo. Portanto, para a gente terminar, a gente vai fazer 3 vezes menos 1 e m vai ser menos 3, tá bom? Lembrando que m é exatamente o que vai me dar a amplitude. Se ela vai ser esticada ou se ela vai reduzir, vê que ela foi um pouquinho esticadinha, né? E para finalizar, a gente já pode cortar a opção B de bola. Para finalizar, a gente precisa descobrir o período da função. O período a gente sabe que vai ser m, vai ser dado por 2π sobre o período que é de 0 até 6. Então, π sobre 3. E assim o gabarito é letra D de dado. Vamos para a questão 18. Questão 18 diz: m é igual a arco tangente de x, n é igual a arco tangente de 1 sobre x e p é igual a tangente de m menos n. O valor de 30p para x igual a 15 é... Então vamos lá, vamos por parte. Se m é igual a arco tangente de x, isso significa o seguinte, ó, que tangente de m é igual a x, tá? E se m é igual a arco tangente de 1 sobre x, isso significa que tangente de m é igual a 1 sobre x. Só que o que a gente tem também? A gente tem que x é igual a 15. Então, isso aqui vai me dar o quê? Que tangente de m é igual a 15 e tangente de n é igual a 1 sobre 15, tá? E agora a gente vai fazer um menos o outro. Como é que é a diferença de tangente? De m menos n. Tem gente que ama com o mesmo sinal, tem gente que beija, né? Mas tem gente que ama e beija com o sinal trocado, né? Tá? Então, basta substituir. Tangente de m vai ser 15, né? Tangente de n vai ser 1 quinzeavos. Aqui vai me dar 1 mais 15 vezes 1 quinzeavos. Então, vai ficar 15 vezes 15 dá 225 menos 1, 224 sobre 2. Então, sobre 2 não, desculpa, perdão. Aqui vai me dar 15 corta com 15, assim, sobre 2. Então, isso vai me dar... Ah, não, o sinal ali é negativo e aqui é positivo, perfeito. Então, vai me dar 100... Não, tá errado, porra, por que tá errado? Voltando rapidamente, 112, tá bom? Esse é o gabarito. Tá? E vamos para a questão 19. Questão 19 diz: o maior valor que o número real pode assumir. Galera, essa questão a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho que o seno é uma função que vai de menos 1 até 1, certo? Então, se eu multiplicar por menos 1, você vai perceber que não vai mudar nada, tá? Então, menos seno de i, x, maior ou igual que 1, tá? Vamos dividir por 3, menos 1 terço, maior ou igual que menos seno de x sobre 3, maior ou igual que 1 terço. Vamos somar duas unidades, 2 menos 1 terço. Tá percebendo o que a gente está fazendo? A gente está escrevendo a função para que a gente saiba qual é o intervalo que ela está inserida, né? 3 vezes 2, 6, menos 1, 5 terços, menor ou igual que 2 menos seno de x sobre 3. E aqui vai me dar 7 terços. Agora, o que a gente vai fazer? Dividir por 10. Botar aqui no cantinho. 5, 3 vezes 10, porque dividir por 10 é adicionar 10 ao numerador, menos seno de x sobre 3, maior ou igual que seno 3 vezes 10. Tá? Isso vai me dar, então, aqui, vai ficar 1 sexto, maior ou igual que 2 menos... Ah, eu esqueci de dividir por 10 aqui, né? Seno de x sobre 10, tudo sobre 10, maior ou igual que 7/30. Agora o que a gente precisa fazer é inverter. Mas quando a gente inverter, a gente sabe que o sinal inverte. Vide que 2 é menor que 3, mas 1/2 é maior que 1 terço. Então a gente inverte o sinal e dessa maneira maior ou igual que 10 sobre 2 menos seno de x sobre 3, maior ou igual que 30 sétimos. Então o gabarito é a letra D de dado.
E para a questão 20, finalmente, a gente quer saber qual é o valor do cosseno do ângulo CDE. Vamos lá? Como é que a gente vai fazer esse cosseno? Simples. A gente vai fazer, como eles são ângulos alternos internos, a gente só precisa achar o cosseno do ângulo AED, que é bem tranquilo. Porque se eu chamo A de L, aqui tem que ser L, porque E é ponto médio. E aqui eu tenho 2L. Ora, basta calcular ED. Galera, ED é L raiz de 5. Por que é L raiz de 5? Porque vai ficar H, que eu vou chamar, não, melhor, DE, né? Vai ser igual a 2L ao quadrado mais L ao quadrado. E aí vocês vão ver que quando a gente fizer vai dar L raiz de 5. Cosseno de ED, CDE, desculpa, vai ser igual a cateto adjacente L sobre hipotenusa L raiz de 5, que me dá 1 sobre raiz de 5, que é 5 raiz de 5. Então, gabarito, letra B de bola. Opa, B de bola não, letra C de casa. Então, o importante aqui é lembrar trigonometria básica e lembrar de ângulos alternos internos. E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima resolução.